Pessoal, eu abro o vídeo mostrando mais um caso de mamata do governo Bozo, né? Então, filha de Bolsonaro entrará em colégio militar sem passar por seleção. É a Laurinha, né? Laura Bolsonaro entrará no 6º ano, em 2020. Aí eles já estão relembrando outro caso, né? Em 2020, o filho de Carla Zambelli também ganhou matrícula sem processo seletivo. Mas sempre foi isso, né? O Bolsonaro sempre disse que é filé para os filhos dele e pro resto da população é osso, e se tiver osso, né? Lembrando, pessoal, que o Bozo tinha 8 dias no cargo e o Mourão já pegou uma bocada pro filho dele, tá? De 37.500 na época. E quando questionado pela imprensa, ele disse que foi o mérito do menino. Engraçado que o mérito só apareceu depois que o Mourão virou vice-presidente, né? Então essa galera não dorme no ponto, eles são rápidos, né? Você vê, 8 dias de governo, já botou o filho, que ganhava 12 mil, já botou o filho na boquinha de 37. Bem, aí mudando de assunto, o MBL soltou a mão de Paulo Guedes. Isso aqui viralizou, isso aqui é o assunto do dia, tá? Ontem, no dia 22, o canal do MBL tornou privados 13 vídeos exaltando o ministro da Economia. Vídeos como a revolução de Paulo Guedes e o discurso promissor de Paulo Guedes para os americanos não podem mais ser assistidos, né? Inclusive eles botaram aqui a tabela dos vídeos que foram retirados do ar, né? Que foram tornados privados pelo canal do MBL. Então você vê ali, Paulo Guedes detona deputado socialista e defende fim de privilégio. Fim de privilégio, né? O tanto de privilégio que os militares tiveram na reforma da Previdência, né? Aumento de gratificação e tal. Olha, eu nem vou... Vocês estão vendo aí os nomes dos vídeos, né? Todos exaltando o Paulo Guedes e tal. E agora eles querem pular fora do barco. Aí já resgataram um vídeo do caminhão do MBL, lá eles exaltando o Paulo Guedes na época das eleições. Com o PT eles ganham dinheiro. E eu estive com Paulo Guedes, nosso futuro ministro da Fazenda. E sabe o que o Paulo Guedes vai fazer? Vai acabar com o oligopólio, vai ter um monte de banco com concorrência. Vai ter juros baixos pra caralho. O Itaú, que tem uma fundação aqui, nessa avenida, que fica ensinando putaria pra criança, a fundação do Itaú vai ter que passar fininho, porque vai ter um monte de banco americano, vai ter banco francês, vai ter a porra toda concorrendo com ele, e ele não vai foder vocês com juros gigantescos. E aqui, pessoal, além do ridículo aí, né, mas prestem atenção no detalhe, porque o importante é o detalhe, ó. Mercado, isso aqui é de hoje, tá? Dia 23 de outubro. Mercado, no Estadão, falando, ó, mercado vê juros de até 11% no ano que vem, Selic. E maior risco de estagflação, né? Que é estagnação econômica, crescimento zero e inflação alta em 2022, após o drible no teto de gastos. Nós vamos falar um pouco sobre o teto de gastos, mas eu queria destacar isso aqui para vocês, que então o juro no ano que vem, a Selic, vai estar 11%, só que o Bozo recebeu o país com um juro de 6,5%, né? O Temer passou o país para o Bozo com a Selic em 6,5%. Então, o Bozo vai entregar um país com juros quase o dobro do que ele recebeu do Temer. Isso mostra o quanto ele é incompetente, né? O mal que ele fez pro país. Agora, falando sobre o teto de gastos, tá? O teto de gastos precisava ser reformado. O teto já estava todo furado e etc. Agora, tem uma coisa, o Brasil, com o teto de gastos, como as despesas totais do governo estavam travadas pela inflação do ano anterior, o governo tem despesas obrigatórias, que ele não escolhe pagar ou não, ele tem que pagar. Por exemplo, a maior delas, a maior despesa do governo federal é com a Previdência Social, né? É com as aposentadorias, principalmente. A despesa com a aposentadoria, mesmo com a reforma da Previdência, ela sobe muito acima da inflação todos os anos, por causa do envelhecimento da população e etc. Então, o que aconteceu? O que já era previsto que ia acontecer, que o governo ele ia espremer as despesas que eles chamam de discricionárias, né, as despesas que ele pode cortar, para poder pagar as despesas que ele não pode cortar, né, que ele não tem, que por exemplo a Previdência é a maior aposentadoria, como é o caso, por exemplo, das despesas com a Previdência Social, com as aposentadorias. Então o que era o óbvio, e já isso foi falado na época que fizeram o teto dos gastos, né, que o primeiro que ia sofrer, né, a primeira rubrica do governo que ia sofrer era dos investimentos, né, porque é uma área que o governo pode cortar, e o governo foi cortando, e nós chegamos a essa situação esdrúxula, tá, de um país que não investe mais em obra, que não faz obra. Só para se ter uma ideia do nível de insanidade que esse teto dos gastos nos levou, porque isso aqui era previsível, tá? O investimento público do Brasil de 0,7% do PIB em infraestrutura, ele só é maior do que o Haiti.
nas Américas, que é um país que nem existe, assim, ele tá destruído, né, por guerra civil, gangues e tal. Então, assim, foi tentado no Brasil um experimento único na história do planeta Terra de um país tentar crescer, se desenvolver, sem ter investimento em infraestrutura, tá? E deu errado. Se você pegar ali, o teto foi aprovado em 2016, então, se você pegar 2017, 2018 e 2019, o Brasil cresceu 1% ao ano, né? Um e pouquinho, ou seja, não teve crescimento. Então, esse experimento único que eles tentaram de crescer sem infraestrutura, aí eu me lembro, né, quando isso era argumentado, eles diziam assim, não, mas nós vamos fazer acordos com a iniciativa privada, parcerias público-privadas, vai ter concessão, o investimento vai vir do setor privado, o investimento em infraestrutura. Acontece que tem investimentos em infraestrutura que para sair você precisa ter um investimento público junto. Por exemplo, uma estrada que você concede, na maioria dos casos, tem um trecho que tem gente morando lá na beira da estrada, você vai ter que fazer desapropriações e indenizar aquelas pessoas, tal, para tirar elas dali e tal. Então, até para ter um investimento privado, você precisa ter um certo investimento público. Então, o teto era uma ideia ruim, uma ideia natimorta, deu errado como era previsto, e o que precisa ser feito é um teto que leve em consideração essa questão do investimento em infraestrutura, tá? Talvez, então, calcular um gasto mínimo em infraestrutura fora do teto. Pode ser uma solução. Mas enfim, seguindo aqui, o O Globo hoje é o último tema do vídeo, né? O O Globo hoje mostrou, tá, os bastidores da reunião em que o Paulo Guedes foi fritado pro Bolsonaro, né? Então tem uma reportagem do Lauro Jardim e também tem a reportagem da Malu Gaspar falando sobre o mesmo assunto. Eu vou mostrar a da Malu Gaspar porque tá um pouco mais completa, tá? Então ela explica que a ofensiva para convencer o Bolsonaro, tá, de que o teto dos gastos tinha que ser jogado fora, tinha que ser atropelado, começou na sexta-feira passada, 15 de outubro, tá? Então teve uma reunião ministerial com todo mundo e isso foi feito nas costas do Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes estava lá no FMI, nos Estados Unidos, num evento. Então reuniu ali, e principalmente quem são os articuladores? Ciro Nogueira, Onyx Lorenzoni e o Fábio Farias. E basicamente o que eles falaram para o Bolsonaro nessa reunião? Ô meu caro, eles passaram uma apresentação de slides mostrando a questão da fome no Brasil. Né, 17 milhões de pessoas passando fome e tal, e mostraram as fotos, os vídeos para o Bolsonaro. E deixaram claro para ele, se não tiver o auxílio emergencial de R$400, ninguém aqui nessa sala será reeleito. O Bolsonaro ficou chocado com aquilo e autorizou, falou, não, eu vou conversar com o Paulo Guedes para ter a solução aí, para liberar esse auxílio. Aí, não havia nenhum representante do Ministério da Economia na reunião, mas aliados de Guedes logo o avisaram do que estava em curso no Palácio, chamando a apresentação de Fábio Faria de show da fome. Então, o Guedes identificou ali essa reunião como um processo de fritura movido, tá, pelo pessoal Onyx e etc. A reportagem é enorme, tá, porque eles detalham aqui como que esse gabinete formado pelo Onyx, pelo Ciro Nogueira e pelo Fábio Faria começaram a ventilar na imprensa que a demissão do Guedes era iminente. E aí, enfim, baixaria guerra interna dentro do governo, porque o Guedes queria o auxílio de R$300 dentro do teto. E o trio aí que eu citei, do Onyx e tal, querem furar o teto em mais de 100 bilhões, tá? Porque não é só o auxílio de R$400, não, para 17 milhões de pessoas. Tem ainda o tal do auxílio caminhoneiro, que são mais 14 bilhões. Tem um tal de Vale Gás, também que tá na roda. E mais 30 bilhões de emendas parlamentares, aquela emenda clandestina lá, esquisita que o Arthur Lira comanda, tal, para compra de deputados. Então, isso tudo é um pacotaço de quase 100 bilhões extra-teto. E aí, enfim, quem tiver interesse pode ler lá na Malu Gaspar no O Globo, todos esses bastidores. E é isso então, pessoal, eu volto mais tarde com mais um vídeo.